bem-vindo ao Saúde Você Domingo! Hora de falar de saúde, prevenção, bem-estar e qualidade de vida. No programa de hoje eu converso com o Dr. Pedro Machado. Vamos falar o que é fato e o que é fake quando se fala em procedimentos estéticos. E vamos continuar aquele assunto muito importante, falando sobre obesidade. Não perca, o Saúde Você começa agora. E para começar o programa, eu vou falar de um tema que, olha, lidera ou está muito próximo de liderar o ranking de procedimentos estéticos, o Brasil. Mas quando a gente fala de procedimentos estéticos, é muito importante ter cautela, ter cuidado e, principalmente, procurar especialistas que são realmente capacitados para realizar tais procedimentos. Hoje eu converso com o Dr. Pedro Machado, médico dermatologista, e que vai esclarecer algumas coisas do que é fato ou fake no mundo da estética. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Duda. Como é que você está? Tudo bem, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado, é um prazer. Doutor, nós vamos falar de um tema que nas redes sociais, eu acredito que nas redes sociais lidera realmente o mundo da estética. Mas existem cuidados que são importantes e eu sempre falo que o Saúde Você lhe traz essa preocupação, essa responsabilidade de conversar com o especialista. Eu tive, gestante, tive 2 filhas e nesse momento da minha vida eu cuidei totalmente da gestação e esqueci um pouco da vaidade. Mas muitas mulheres ainda são presas a esse universo de estética. Gestante. Assim, gestante deve fazer, pode fazer procedimentos estéticos? Não. Durante a gestação, deve ser evitado os procedimentos estéticos, não só pelos procedimentos, mas pelos medicamentos que a gente precisa utilizar caso haja alguma complicação. Então, se tiver alguma infecção, algum tratamento específico daquela complicação, a pessoa não vai poder tomar esse medicamento. Então, não é recomendado durante a gestação os procedimentos estéticos. Passou a fase da gestação, o neném nasceu, mas aí a mulher entra na amamentação. E a gente sabe que muitas medicações, inclusive, não podem ser utilizadas pelo período de amamentação. Procedimentos estéticos já nessa fase, tem alguns que são liberados ou também mantém aí a restrição? Existe sim, existe alguns procedimentos que podem ser feitos durante a amamentação, por exemplo, o Ultraformer, que é um procedimento pouco invasivo, ele quebra a gordura, estimula o colágeno, mas é um aparelho que a gente passa na pele, não tem furo, não tem perfuração, não é aplicado nada no corpo da pessoa. Também pode fazer o Botox ele não ultrapassa através do leite materno, então existem já pacientes que fazem alguns procedimentos durante a amamentação, mas todo procedimento deve ser perguntado para um profissional antes de realizar. Bom, agora a gente entra naquele fato ou fake do que a gente vê nas redes sociais por aí. Gente, eu particularmente vejo que muitas perguntas às vezes parecem até falar, meu Deus, eu vou perguntar isso, mas o nosso objetivo é esclarecer para você que está em casa, tá? Então vou fazer algumas perguntas de fato ou fake aqui para o doutor, mesmo tendo conhecimento eu acho importante a gente esclarecer, né, doutor? Perfeito. Então vamos lá, o Botox é verdade que deixa o rosto inchado? Não. Botox não deixa o rosto inchado, a quantidade que a gente aplica dessa enzima no rosto é muito pequena, então ela serve para paralisar o músculo. Então a gente coloca pequenas quantidades em locais específicos para paralisar esse músculo e evitar assim a formação de novas rugas. Aproveitando que a gente está falando do Botox e já esclarecendo, doutor, a partir de que idade que é ideal, até como prevenção, a pessoa já pode iniciar um Botox, vamos dizer assim? Sim, a pessoa pode iniciar o Botox a partir dos 25 anos, a hora que a gente começa a perder o colágeno no organismo, então essa pele, a nossa pele é igual um papel, se a gente dobra toda vez, vai marcando, vai ficando marcada, igual o papel. Se a gente para de dobrar essa pele, essa marca ela começa a diminuir. Exatamente isso que acontece quando a gente aplica o Botox. Então a gente trata as rugas já existentes e também diminui a formação de novas rugas. A gente ouve falar muito sobre o bioestimulador de colágeno na face, muitas mulheres têm recorrido a esses procedimentos. E aí a pergunta é fato ou fake? Bioestimulador de colágeno não pode ser feito no corpo. É fake. Pode ser feito, sim. Pode ser feito? Pode ser feito, sim. Cada vez mais pacientes vêm buscando bioestimulador no corpo. A gente consegue tratar abdômen, glúteos, colo, até pescoço com bioestimulador. Então, ele devolve o colágeno daquela área. Aumenta em até 80% esse colágeno no local. Tem uma duração de até 25 meses. É claro que em locais corporais a gente precisa de uma quantidade maior de bioestimulador aplicado naquele local para fazer um efeito legal.
Bom, eu tenho uma perguntinha, mas antes eu vou para mais um fato ou fake que eu acho muito importante. Os fios de PDO duram para sempre? Ah, gente. Não, não duram para sempre. Os fios de PDO eles são bioabsorvíveis, então são reabsorvidos totalmente pelo organismo. Isso faz com que ele é feito de ácido polialilático, isso é um bioestimulador. Então, além dele fazer o efeito lifting, quando a gente coloca e traciona ele, esse fio é reabsorvido e promove a produção de colágeno no local. O fio que não é reabsorvido é o fio de nylon. Esses problemas, esses fios podem causar alguns problemas graves. Tudo que é definitivo tem que ser muito observado, né? Exatamente. O seu rosto que eu estou tratando hoje não vai ser o mesmo rosto daqui a 10 anos. É isso que eu acredito que as pessoas não têm a percepção, e aí eu acredito que tem que entrar uma preocupação. Quando você procura um procedimento estético, tem que se entender que hoje você tem 30, 35 anos. O procedimento ele leva um tempo. E que bom que ele não dura o tempo todo, porque daqui 2 anos você pode mudar tudo, né? É uma resposta biológica, a perda de colágeno, como a pessoa realmente vai envelhecer. E que bom que você pode até reestruturar, refazer um procedimento estético, né? Exatamente. A pessoa pode engordar, pode emagrecer. Exato. Então, aquela quantidade que a gente aplicou no local... pode não ser suficiente no Exatamente. próximo Ou pode ficar mais do que deveria se a pessoa emagrecer muito. Então, todo tratamento que é definitivo... Então, não duram para sempre. Não duram para sempre. Tá. Então, agora a gente vai para a pergunta. Preenchimento deixa o rosto estranho? Depende, né, do que você Exatamente. Faz, né, depende da quantidade de preenchimento, o local que é aplicado esse preenchimento. O preenchimento ele é um gel, ele é feito para volumizar certas estruturas do rosto. Então, quando a gente aplica esse preenchimento, existem diversas densidades também para a gente aplicar em locais diferentes do rosto. É claro que quando a gente preenche algum local do rosto, mas aquele rosto não tem mais o colágeno, esse rosto não sustenta o peso que a gente colocou do preenchimento. Então, por exemplo, a gente faz a olheira, mas a pessoa não tratou o rosto antes, então não estimulou o colágeno naquela pele que está flácida antes, esse peso do preenchimento ele pode cair, então pode formar bolsinhas aqui embaixo. É legal fazer uma estruturação da pele. Primeiro estrutura a pele para depois fazer um preenchimento. Claro que existem exceções, tratamento, né, de locais específicos de osso, mas o colágeno ele deve estar naquela pele para o preenchimento fazer o efeito total. Aproveitando que a gente está falando de uma observação muito importante, que é o que deve ser feito antes do preenchimento, porque muitas vezes o paciente ele fica vendo as publicidades nas redes sociais, então preenchimento, a olheira ficou linda, vou lá fazer. Tem que ter uma indicação, tem que avaliar se esse paciente, por exemplo, precisa de um procedimento antes. Que tipo de procedimento pode ser feito antes de uma olheira, por exemplo, para dar essa sustentação? Qual seria o procedimento? Qualquer procedimento que estimule a produção de colágeno. Então, a gente pode fazer a sustentação com um fio de PDO, a gente pode aplicar o bioestimulador também no local, quimicamente, né? Um gelzinho que a gente aplica no local, que vai estimular o colágeno. Pode ser feito também estímulo de colágeno através de uma lesão controlada, ou seja, o ultraformer pode ser feito no local, o microagulhamento também. Microagulhamento também? Também estimula o colágeno, também é uma lesão controlada. E fazer, por exemplo, aqueles lifting, que são colocados, obviamente, o produto para fazer a sustentação, exatamente, que é o bioestimulador de colágeno mesmo. Exato. Né? O lifting nada mais é do que um efeito que a gente causa no rosto, sustentando algumas áreas dele e diminuindo outras. Então, a gente aumenta o malar, diminui a bochecha. Com o lifting? Exatamente. O lifting é só o efeito, ele pode ser feito através de vários procedimentos. Tá. É ideal fazer o lifting antes de começar um procedimento? O lifting já é o procedimento, então o efeito lifting que a gente busca... Não, o procedimento da olheira, por exemplo. Ah, da olheira. Assim, falando de um procedimento específico, olheira. Se a pessoa não tem essa sustentação na pele, é ideal fazer um lifting antes da olheira? Sim, depende muito do caso, da profundidade da olheira dessa pessoa. Às vezes, a olheira, né, não é nem tão profunda, a coloração dela é que dá o aspecto de profundidade. Então, se a gente faz um laser, um peeling também, já melhora essa olheira. A gente precisa usar menos preenchimento. Olha que interessante. Bom, aí deu um exemplo, né? Não que tenha dado tudo errado, mas na cabeça da pessoa ela não gostou do preenchimento, não era aquilo, e a gente viu acontecer muito isso na mídia, vários artistas buscaram reverter procedimentos estéticos. Existe uma enzima que elimina esse preenchimento, assim? A pessoa fez, não gostou e já elimina na hora? Existe, sim. Existe. Aquele nominho... Exatamente. Hialuronidase, exatamente. Essa enzima, ela consegue
quebrar o ácido hialurônico e esse ácido hialurônico é reabsorvido mais rápido pelo organismo. Então, a gente aplica a hialuronidase no rosto do paciente ou no corpo, dependendo do local. Exatamente no local que foi feito o preenchimento, Exato, aplica em cima do ácido hialurônico, do preenchimento, para a gente quebrar esse preenchimento e diminuir. A gente pode diminuir assimetrias, tirar nódulos também que ficaram por causa do preenchimento. Mas ele tira totalmente, se precisar? Ele tira totalmente, se precisar. Olha. Exatamente. É claro que precisa várias aplicações, pequenas quantidades. O mesmo processo que é feito para mudar, também é feito para retirar. Exatamente. Não é em uma e é única muito sessão. importante também quando a gente pode ter uma oclusão daquele vaso. Então, o preenchimento, por ser um gel, o perigo dele é o quê? Ficar dentro do vaso sanguíneo. Ocluir esse vaso sanguíneo e não chegar à circulação naquele local. E aí começa a dar uma necrose no local. Essas são as piores complicações do preenchedor. A gente utiliza, se a pessoa começa a ter uma hiperemia, uma vermelhidão, uma dor muito intensa, a gente sabe que esse vaso está ocluído. Então a gente coloca a hialuronidase ali para quebrar o preenchimento na hora e voltar à vascularização do local. Porque quer queira, quer não, você está você está injetando um produto. E aí entra, inclusive, eu fiz uma palestra há um tempo atrás sobre a questão do preenchimento na glabela. Exato. Né? Gente, glabela é essa regiãozinha aqui, assim, Isso, bravo. aqui. E, assim, obviamente que profissionais realizam, e aí entra você procurar um profissional realmente capacitado, mas por causa dessa questão de vasos realmente. Exatamente. Né? Aqui na glabela a gente tem a vascularização da artéria retiniana e oftálmica, ou seja... cegar. Exatamente, Isso chama amaurose. Quando a gente preenche um vaso aqui que vai nutrir o olho e não chega o sangue no olho, a pessoa fica cega por amaurose. Exatamente. Então, a hialuronidase pode ser aplicada ali no local. Glabela é sempre uma região de risco. Olha, deve ser realizado só por um profissional. Doutor, já aconteceu, por exemplo, o paciente fazer um preenchimento e falar, não gostei, não é isso, e quero remover tudo? Porque às vezes a pessoa vai com uma expectativa e ela acaba não se reconhecendo. Eu vi isso acontecer com várias celebridades. Exatamente. É muito comum aqui no bigode chinês, por exemplo. Bigode chinês? Exato, porque quando a gente tem a queda das estruturas da face aqui do malar, perde o colágeno. Desce, né? Desce e forma o bigode chinês. Tá. Então as pessoas vão lá e preenchem um bigode chinês. Só que você está tratando o problema, não está tratando a causa. Se a gente, exato, se faz a estruturação do malar, percebe como muda. Automaticamente diminui. Exatamente. O preenchimento do bigode chinês tem que ser a última coisa a ser feita. Pequena quantidade, quando você já fez uma estruturação do malar, já fez o bioestimulador, aí a pessoa ainda está com aquele bigode chinês, aí vai e preenche, mas é uma quantidade mínima. Então as pessoas, quando começam a emagrecer, preenchem uma quantidade muito grande aqui, e aí começa a ficar assimétrico ou fica sobrelevado, e aí a gente aplica a hialuronidase nesse local. Conversei com o Dr. Pedro Machado, especialista em dermatologia estética, esclarecendo aqui dúvidas para vocês, não só fatos e fakes, mas eu aproveito para tirar algumas dúvidas que vocês me perguntam muito nas redes sociais. Doutor, é sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. E estou sabendo que em breve nos veremos em um outro local. É isso aí. Receber um convite da nossa produção, vou ficar muito feliz de te receber lá. Vai ser um prazer estar lá com você. Obrigada, doutor. Obrigado.